Bom, conforme prometi para vocês, hoje eu vou ensinar a montar o nosso terço de fuxico e pedraria. Então, o material está todinho aqui separado. Os 6 Pai Nosso, as pedrinhas médias, a pedraria menorzinha, as tulipas, o entremeio, o crucifixo, 2 fios dental, um de 1 metro, tá? 1 metro, e o outro de 3,5 metros. Tá? Então, 3,5 metros de fio dental. Tá? Então, esse aqui nós vamos utilizar depois. Nós vamos começar usando o fio dental de 1 metro. Nós vamos colocá-lo numa agulha, eu uso essa aqui sem ponta, tá? Nós vamos dobrar o fio dental de 1,5 metros, passo o fio dental da seguinte forma na agulha. As 2 pontas. Junta, porque nós vamos utilizar essa parte aqui, tá? E os fuxicos estão separados aqui da seguinte forma: os 3 do início do terço, aqui eu tenho 10, o primeiro mistério, 10 do segundo mistério e 5, que é o início do terceiro mistério. Aqui eu tenho mais 5, mais 10 e mais 10, então eu tenho 25 e 25. Eu separo dessa forma por quê? Porque nós vamos fazer o primeiro mistério, o segundo mistério e metade do terceiro mistério. E depois nós vamos inverter o fuxico para que o terço, na hora que fechar o terço não fique de ponta cabeça. Então, sempre eu separo assim: 3, 10, 10, 5, 10, 10, 5. Ok? Então, vamos iniciar o nosso terço. Com bastante fé, com bastante amor. E que quem receba esse terço, receba muitas bênçãos. Então, está aqui o nosso crucifixo. Por baixo, eu passo, fechando, aqui, ó. Como se estivesse costurando. Agora, nós vamos iniciar o nosso terço. De que forma? Então, eu vou colocar aqui para vocês observarem, tá? Vou procurar fazer mais ou menos por etapas, para não ficar um vídeo muito longo. Então, eu inicio colocando uma tulipa. Essa aqui não tá querendo entrar. Uma tulipa, acontece, tá? Uma tulipa, uma pedraria, uma pedra média, a maior, que é o Pai Nosso. Volto com a pedra média. Novamente uma tulipa. Depois dessa tulipa, coloco uma pedrinha pequena. Aí, a critério, depois, cada um vai montando da forma que quiser. Uma tulipa. E essa quebrou, acontece também. Uma tulipa. E a nossa primeira Ave Maria. Então, aqui por baixo do fuxico. Colocou a Ave Maria, vem... Novamente uma tulipa, sempre essa sequência, ó. O outro aqui quebrou. Uma tulipa, uma pedrinha pequena, uma tulipa, fuxico, que é a segunda Ave Maria, uma tulipa, uma pedrinha pequena, e é sempre essa sequência, tá? Hoje eu escolhi um saquinho aqui que o furinho tá menor.
a nossa Ave Maria. A tulipa. E como agora nós vamos terminar, então ele vai ficar igual o início aqui, ó. Então, eu comecei aqui, ó, com uma pedrinha pequenininha, né? Terminei aqui a tulipa, uma pedrinha pequena. Uma tulipa. Uma pedraria média. Pai Nosso. Uma pedraria média. E, ó, pra ficar igual o início aqui. Então, agora eu não coloco a pedrinha menorzinha. Então, eu vou colocar só o quê? Eu vou colocar só a pedrinha, né? Só a minha tulipa. Quebrou também. Eu vou ter que trocar por uma agulha menor aqui. Tá? Agora, como que eu faço para terminar? Então, vamos lá. Aqui na parte de baixo, tá? Na parte de baixo do entremeio. Agora, eu volto. Passo na tulipa, para ficar um acabamento bonitinho. Passo na pedraria. Puxando. Passo por dentro da pedraria. Aqui. Puxo bem para fechar. Para que ele fique bem certinho. Aí, antes de fazer o acabamento, eu já dei uma conferida, né? Tô acostumada, mas a gente sempre confere se tá certinho, ó. As 3 pedras, a menorzinha, as 3 Ave Marias, as pedrinhas. Aí, volto. Eu vou trazer esse fio dental para arrematar até embaixo do fuxico. Prontinho, atravessei até o fuxico. Agora, o que que eu faço? Tiro a agulha e vou dar 2 nozinhos. Aqui. Finalizei. Prontinho, finalizado. Eu esqueci a minha tesoura aqui por perto, mas depois eu volto cortando aqui esse fio, tá? Então, o que que aconteceu? Ficou bem fechadinho, a parte de baixo do terço já está pronto. Agora, nós vamos iniciar a outra parte. Então, o que que eu faço? Eu pego o meu outro fio dental de 1,5 m, de 1,5 m não, de 3,5 m, passo uma ponta, venho com a outra ponta do mesmo lado, e passo aqui. E novamente levo o fio dental até a metade. Pega a tesoura pra mim. Pega a tesoura pra mim. Onde? Lá, tá lavando. Aqui. Aí dou uma puxadinha pra não ficar muito extenso, muito longo. Aqui. E vamos iniciar agora o primeiro mistério. Venho no... Antes disso, deixa eu cortar aqui. Bem certinho, bem rentinho. Sobrou um pedacinho. Foi o que eu falei, é melhor que sobra do que faltar, tá? Então, tá pronto. Vamos iniciar o primeiro mistério. Também inicio aqui, deste lado aqui, tá?
sempre do lado direito. Esse entremeio tava meio fechadinho, mas passou certinho. Então, vou finalizar aqui do mesmo modo, ó. Vou amarrar o fio dental. Puxa. Aqui. Então, aqui nós terminamos com o nosso Pai Nosso. Agora, nós vamos iniciar também com uma tulipa. Uma tulipinha. Leva ela bem ali. Agora, eu coloco uma pedrinha a média, tá? Pedrinha média. Tulipa. Tulipa. E vamos iniciar. Pedrinha pequena, tulipa, pedrinha pequena, e vamos lá, os nossos 10 fuxicos, formando aqui. E agora seguir sem errar a sequência aqui, tá? Ó, aqui, vamos lá. Sempre a mesma sequência. Toda hora conferindo, pra ver se não tá errado. Então, o que vocês vão fazer agora até terminar? Nós vamos colocar os 9 fuxicos. Eu vou dar uma pausa aqui para eu estar fazendo, até chegar no final ali, até colocar os 10 fuxicos, aí eu já volto. Então, vamos continuar, dando continuidade ao nosso terço. Eu disse que ia parar, dar uma paradinha, uma pausa, para poder montar até a parte que eu pudesse estar explicando. Então, tá aqui o início do nosso terço, né? O entremeio onde nós começamos. Aqui eu tenho o primeiro mistério, é o primeiro mistério montado. Vou colocar bem próximo para dar uma olhadinha. Terminando a 10ª Ave Maria, eu coloco a tulipa, a pedrinha pequena, a pedrinha média, o Pai Nosso, pedra média, pedrinha pequena, tulipa, e inicio novamente as 10 Ave Marias, tá? Segundo mistério. Mesma coisa do primeiro mistério. É uma tulipinha, uma pedrinha, a pedra média, o Pai Nosso, a pedra média, a pedra pequena, tulipa, e novamente eu inicio agora o nosso terceiro mistério, tá? Então, como eu disse, o terceiro mistério é a metade do terço. Então, o que eu fiz? Coloquei 5 fuxicos, tá? Então, aqui no terço já estão os meus 25 fuxicos, exatamente a metade do terço. E o restante estão aqui, ó, os 25, 10, 10 e 5. Então, vamos dar continuidade agora ao nosso terço. Agora muda um pouquinho, tá? Então, os 5, iniciando o terceiro, com os 5, tá? Estão aqui, ó, 2, 4, 5. Agora, eu vou pegar aqui. Ó, nós colocávamos o fuxico assim. Agora, nós vamos inverter o fuxico. O fuxico vai ficar de ponta cabeça, para quando nós fecharmos o nosso terço, lá no entremeio, tá? Quando fechar o tercinho aqui no entremeio, para que ele não fique de ponta cabeça. Vocês vão observar aqui. Então, vamos dar continuidade, né? Aqui, ó. Ponta cabeça,
tá? Sempre conferindo, contando, ver se não tá esquecendo nenhuma pedrinha. Aí, agora eu vou iniciar de novo para terminar esse terceiro mistério. Então, vamos lá. Tulipa, pedrinha pequena, tulipa, fuxico de ponta cabeça. Tá, ó, bem no centrinho dele. E vai puxando, acertando, conferindo se tá certinho. Olha lá, observem para vocês verem. Até a quinta está viradinha. Aí, a hora que inverter o terço, o fuxico não vai ficar de ponta cabeça, tá? Então, aqui. Continuando. Então, tulipa, pedrinha pequena, tulipa, fuxico de ponta cabeça. Agora, daqui até o final, os fuxicos todos serão colocados de ponta cabeça, tá? Eu vou terminar esse mistério, aí dou um tempinho e encerro para vocês verem como vai ficar, tá? Tulipa, pedrinha, tulipa e fuxico de ponta cabeça, sempre. Não esquecer, tá? Para não acontecer de ficar um errado. Quando faço, eu faço rezando, tá? Cada Ave Maria que eu coloco, cada fuxico que eu coloco, eu rezo uma Ave Maria. Por isso que eu digo para todos que, quando recebem meu terço já vai praticamente abençoado, tá? Que eu rezo fazendo fuxico, eu rezo montando o terço. Eu acho que isso que me dá prazer em fazer, tá? Então, continuando, não posso falar para não me atrapalhar, não errar. Eu gosto de me concentrar aqui. Agora, nós vamos colocar o último fuxico desse mistério, tá? De ponta cabeça também. Aí. Agora, antes de continuar, eu dou uma conferida, se eu já coloquei, se não tá faltando nenhum, se eu não me perdi ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corretinho, tá? Porque já aconteceu, assim, às vezes uma distração, aí quando você termina o terço, você vai conferir e tá faltando alguma coisa. Então, eu costumo sempre, termino o mistério, volto, confiro se não tá faltando nenhuma tulipa, nenhuma pecinha, uma bolinha, uma pedraria, uma tulipinha, um fuxiquinho, tudo corretinho. Então, conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossas 10 Ave Marias. Fazendo, então, terminando o terceiro, a pedraria, a pedrinha, a pedra pequena, né? A pedra média, o nosso Pai Nosso, a pedra média, e a pedrinha pequena. Opa, olha aí, aconteceu o que eu não queria que tivesse acontecido, tá vendo? Olha, eu esqueci de colocar, e não foi de propósito, não. Eu esqueci de colocar aqui Agora, o que vai fazer? Vou desmanchar, tirar. Acontece, tá? Até bom que acontece aqui pra vocês verem. O que ficou faltando? Ficou faltando a minha tulipinha. Vou dar um tempinho aqui que eu vou ter que colocar a linha na agulha.
Então, finalizei o quinto mistério. Agora eu vou mostrar para vocês como vai ficar o nosso terço, tá? Aqui o que sobrou de material, sobraram algumas pedrarias, umas tulipas. Então, aqui está o nosso terço, tá? Eu já conferi, tá certinho as peças. Então, aqui onde nós iniciamos, tá? Aqui, desse lado. Olha aqui, ó, para vocês verem, observarem como ficou, ó, certinho, tá? Aqui, ó. O que eu vou fazer? Dar uma puxadinha. Aqui, ó. Aí, eu finalizo como eu iniciei, né? Que foi uma tulipa, uma pedrinha maior, uma pedrinha a média, uma tulipa, uma pedrinha pequena e os fuxicos, correto? Tá? Então, como vocês podem observar, olha, como nós viramos, ó, nós iniciamos colocando eles em pé. Quando chegou na metade do terço, que nós invertemos os fuxicos, exatamente aqui, o meio do terço, né? Aqui, ó. Aqui iniciou a continuação do mistério, do terceiro mistério, o Pai Nosso, o quarto mistério, o Pai Nosso, o quinto e último mistério. Agora, o que eu faço? Puxo bem, tá? E nós vamos finalizar. De que forma? Da mesma forma que nós iniciamos. Aqui, ó. Tá? Já conferi, tá tudo certinho, a quantidade de pedrinhas, os fuxicos, porque uma vez que amarrou, não tem mais como voltar, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, passei por dentro do entremeio, vou dar uma passadinha aqui, nas pedrinhas, com calma, para não embaraçar, tá? Aqui. Cuidado na hora de puxar. Eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui porque tô aqui, ó, deixa eu tirar aqui. Por conta da câmera aqui, para não encostar nela. Agora, nós vamos puxar devagar. Aí, bem puxadinho, tá? Parece difícil, mas não é difícil, não. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar aqui, ó. Eu vou esconder o meu arremate no fuxico. Cuidado, tá? Pra não quebrar o fuxico. Não arrebentar o fuxiquinho, tá? Que é bem delicadinho. Tá? Agora é só puxar. Aí, dou um nozinho pra finalizar, pra não ter como escapar, tá? Prontinho, finalizado o nosso terço. Aqui, ó, deixa eu dar mais um arrematezinho. Puxa bem, tá? Ele fica bem certinho, bem bonitinho, um acabamento bem bonito. Corta com cuidado, bem rente. Depois finaliza melhorzinho. E está finalizado, olha aqui, ó. Sobrou uma parte do nosso fio dental. Aqui, ó. Mas, como eu disse, é melhor que sobra do que faltar no final, tá? Aqui está o nosso terço, prontinho, como vocês podem observar, ó, fechadinho, montado. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tá? Desculpa as falhas no vídeo, que a gente acaba ficando um pouquinho nervosa, mas se tiver qualquer dúvida, pode chamar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder a mensagem, mas vou estar atenta, tá? Eu acho que procurei ensinar do jeito mais fácil que eu aprendi até agora, né? Nesse decorrer do tempo.
Tudo de bom para vocês, espero que gostem e quando fizerem terço, postem lá para a gente estar vendo, tá certo? E outra coisa, com essa dificuldade que nós estamos tendo, tudo fechado, né? Mas eu acho que pela internet vocês têm algumas lojas que vendem crucifixos, entremeios, tá? Pedraria eu já não sei se eles vendem nos pacotinhos, mas tenham um pouco de paciência que logo, logo tudo isso que nós estamos passando, tenho fé em Deus, que tudo isso vai passar logo e a gente vai estar tendo oportunidade de estar comprando os materiais. Vocês desculpem, eu fiz com o que eu tinha, né? Mas eu acho que quem receber esse terço aqui vai ficar muito contente, que eu fiz também com bastante amor, carinho e dedicação. Um bom trabalho para todos vocês.